Olá, você já me conhece? Eu sou a professora Valéria Leonel. E o Agente Solidário de 2020, você já conhece? Na terceira temporada do Agente Solidário, convidamos você para juntos vivenciarmos experiências diante do tema Sobreviver. Bem o tempo e as circunstâncias para a gente tratar a respeito da valorização da vida. Mas antes de começarmos o vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades por aqui do canal. Januário, eu tenho que ir no mercado. Vai? Eu vou? Vai! Ai, eu vou me proteger pra sair. Vou me proteger, peraí. Tá. Pronto, tô protegida. Quer alguma coisa do mercado, Januário? Não, muito obrigado. Tá, então vou só comprar umas coisinhas. Que Deus me ajude. Já voltei. Vou me esterilizar. Licença. Que cheiro é esse? Álcool! Você não acha que o medo tá tomando conta demais de você, não? Não, tô legal. Tô esterilizada. Tô legal. Januário, vou passar álcool em você. Não. Nossa, como você canta desafinado. Nossa, eu acho inveja da sua pessoa. Ah, é uma festa, posso entrar? Claro, venha! Ei, você está bem? Claro, tô legal. É tipo assim, consequências do isolamento social. Eu não tenho medo do escuro. E nem do bicho-papão. E eu não tenho medo de barata, nem de ladrão, nem de fantasma. Não tenho. Covid! Álcool gel. Pandemia. Máscara. Covid. Tô bem? Tô bem. A realidade da Covid-19 trouxe mudanças na vida de todos. Essas dificuldades acabam se ampliando quando nós passamos a olhar para cada indivíduo, entendendo que ele apresenta suas características próprias e a sua subjetividade. Cada um tem sua dor. Precisamos aprender a respeitar o nosso tempo, o tempo de cada um e também a forma de lidarmos com as nossas dificuldades, mas buscando sempre a certeza que é possível ser feliz. Para nosso bate-papo de hoje, com o tema Dores no Isolamento, temos o coordenador convidado e parceiro na terceira temporada do Agente Solidário, professor Rony de Carvalho Luiz, coordenador dos cursos de Teologia, Sociologia e Filosofia. E para as pessoas que estão nos ouvindo, como nós mantemos essa nossa saúde mental, essa qualidade de vida num momento como este? É a pergunta que vale $1 milhão para ser respondida, assim. Porque é um grande desafio, como você colocou, né? Por conta da subjetividade humana. Cada pessoa lida de uma forma diferente com os desafios da vida. Então, neste momento, eu acho que a gente tem que buscar o máximo possível de ferramentas, né? Para que a gente consiga gerir melhor as nossas emoções, os nossos desejos, né? E também os pensamentos. Porque se a gente não faz isso, a gente fica refém de tudo isso que está acontecendo, né? E ao invés de buscar, diante de tantas mudanças, uma organização interna para poder lidar com os fatores externos, a gente também entra numa espiral de sofrimento e aí tudo se perde, né? Quando você perde conta do seu eu, aí parece que tudo no entorno se perde.
E um dos pontos importantes aqui para a gente também pensar, né, levar aí o nosso público a refletir, diz respeito à questão do nosso respeito, né, de nos respeitarmos em relação ao que a gente vivencia. Nós vemos o quanto que para algumas pessoas é difícil, né? É difícil você quebrar a rotina, você introduzir novos hábitos, você não estar junto das pessoas, romper com a questão de você ter um novo comportamento, né? Precisar introduzir um novo comportamento. E isso acaba realmente em alguns momentos impactando neste respeito, né? Nós precisamos também aprender a nos respeitar os nossos limites, o nosso tempo, entendendo todo o processo que estamos vivenciando, mas também podendo olhar para a situação com a certeza, né, de que é possível a gente superar. Nós estamos aprendendo muito com todo este momento vivido, não é mesmo, professor Rony? Eu vejo a necessidade de desconstruir algumas coisas, para que a gente possa se organizar internamente da melhor maneira possível. Uma das desconstruções é entender que a gente precisa se livrar da ditadura da felicidade. Então, ser feliz é bom, mas não dá para ser feliz o tempo inteiro. Então, é da vida os sofrimentos, é da vida a gente ter que lidar com a adversidade, com os infortúnios. E muitas vezes nós não estamos preparados porque nos é vendido uma ideia de felicidade a todo custo o tempo todo, e isso é irreal. Acho que o segundo momento de desconstrução é a gente aprender a ser, né? Não parecer ser. Nessa sociedade do espetáculo, em todo momento a gente posta a nossa vida nas redes sociais, a gente, enquanto ser humano que busca muita identificação com o outro, a gente quer parecer com o outro e quer tentar encaixar a nossa vida, a nossa maneira de ser, parecido com aquilo que a gente está vendo. E como você disse, os limites de cada ser humano, por conta da história, por conta do contexto, por conta até da própria genética, é diferente de um indivíduo para o outro. Mesmo gêmeos univitelinos, assim, são diferentes porque têm experiências e absorvem realidades diferentes. Então, a gente parar de se comparar e colocar nessa mesma régua é importante, porque aí a gente não sofre e também não faz quem está no entorno sofrer. Porque também a gente, com essa mesma régua de medir, a gente quer colocar todo mundo e exigir essa força emocional de todo mundo, e não dá para ser assim. Então, acho que antes de construir, para ter essa fortaleza emocional, é preciso desconstruir isso que nos impede de sermos melhores. Gostei muito quando você traz a palavra felicidade, né? E é muito pertinente a tua fala, porque nós vemos realmente que é uma realidade atual, que já vinha, né, antes da questão da pandemia, e que agora ela ganhou uma força muito maior, que é a exposição nas redes sociais, né? Por meio de live, imagens, fotos, e aí você traz essa questão do ser feliz, traz essa ditadura da felicidade. Por que eu falo que eu gostei muito dessa palavra? Porque nós temos uma compreensão de felicidade muito equivocada, né? Além de pensar que a gente precisa ser feliz o tempo todo, o que nós entendemos como felicidade, ela está muito nesse externo que você trouxe também, né? O ter, o aparentar, né? O expor, e isso não é felicidade, né? A felicidade, ela está muito relacionada com as questões subjetivas de cada um. O que para mim é felicidade, talvez para você não seja felicidade. Para isso precisamos aprender a entender o que é o distanciamento, o impacto dele na nossa vida, e o que é solidão. Quais as armas, né, para que nós possamos nos defender neste momento em prol da manutenção da nossa saúde? Então as pessoas confundem muito, né, o que é solidão, o que é isolamento, o que é tristeza, e muitos desses comportamentos, desses sentimentos, eles acabam levando até mesmo a patologias, né? Então a gente precisa compreender um pouco mais quando nós falamos em isolamento social, o impacto dele e a solidão. Gostaria de te ouvir um pouco, professor. Tem um filósofo oriental que escreveu um livro sobre a sociedade do cansaço. E ele já vem refletindo isso muito antes dessa pandemia acontecer. Porque toda essa necessidade da aparência, dessa busca frenética por parecer ser, ou nessa busca da felicidade absoluta, nos cansa muito, porque nos exige muito uma postura, nos exige muito um engajamento com tudo que está acontecendo. Então, as perdas
são inerentes da vida. Agora, a gente dá uma força maior ou menor para cada perda. Então, é importante observarmos que neste momento de pandemia nós estamos perdendo muitas coisas, né? E na proposta do Agente Solidário dessa terceira edição, está falando sobre isso, sobre essas perdas. Agora, será que não tem perda que era necessário perder? Né? Agora, e como eu lidar com aquilo que realmente para mim tem um peso grande dentro daquilo que eu coloco como propósito de vida, como aquilo que eu coloco como princípio importante para mim? E aí eu tenho que refazer toda essa estrutura, como você falou, tenho que me reconectar comigo mesmo para, pera lá, isso era uma perda que realmente era importante, ou essa outra perda era importante até aqui, mas eu consigo sobreviver sem ela. Agora, essa outra perda era inevitável, então eu não tenho como voltar o tempo, rebobinar o tempo. Então, como eu busco ajuda, né, ou do profissional, ou me coloco como uma rede de relacionamento para me ajudar, mesmo sofrendo, mas ter um distanciamento, pelo menos um pouquinho, emocional, conforme o tempo vai passando. Professor, você traz nessa questão da perda. E quando a gente conversa com as pessoas, quando nós temos a oportunidade, né, de ouvir relatos, o que vem realmente é sempre a questão do que está perdendo. Nós não ouvimos as pessoas falarem também o que elas estão ganhando, né, com este momento. A gente tem uma tendência, vou dizer assim, no nosso comportamento, de olhar para as coisas de uma forma negativa, né? O que eu estou perdendo, o que eu estou deixando de fazer, o que eu deixei de ganhar, né? O que eu deixei de sair. E nós também precisamos começar a ter este olhar mais reflexivo para os nossos ganhos, né? Quantas pessoas não tiveram a oportunidade, talvez, de estar um pouco mais perto dos filhos, né? Uma oportunidade de se olhar um pouco mais, de fazer a sua autoanálise, a sua autoajuda, né? Entendendo o que gosta, né? As suas preferências, respeitando o seu tempo de poder se organizar de uma forma diferente. Então, nós precisamos também aprender a olhar de uma forma positiva para as situações que vão surgindo como novo. Eu vejo, é normal de nós termos um comportamento mimético, de ver aquilo que está acontecendo e reproduzir algo. E a gente precisa parar um pouquinho, assim, porque a gente tem essa enxurrada de informações que vão tomando a nossa mente e isso pauta nossa existência. Então, pera lá, se eu recebo muita informação, eu acabo reproduzindo essa informação achando que é a única possível. Não é a única possível, tem outras maneiras de se ver isso. Essa preocupação com o novo, normal, eu, por exemplo, não tenho. Eu penso que eu preciso ter uma presença emocional no hoje. E isso é o hoje, para mim. Então não tem um novo hoje. O hoje é o hoje. E eu preciso lidar da melhor forma com o hoje. É lógico que eu não posso tirar um olho de um planejamento no futuro, a curto, médio, longo prazo. Mas a minha presença emocional tem que estar no hoje. E eu tenho que lidar da melhor forma. Como eu lido da melhor forma? Compartilhando essa realidade. Porque se eu não sei lidar com o que está acontecendo, isso me angustia, me gera sofrimento. E é muito ruim quando a gente sofre sozinho. Então, pera lá, deixa eu buscar novamente, compartilhar, falar do que está passando dentro de mim, mas sem querer me colocar como refém dentro daquilo que está no entorno. Então, tem muitas coisas acontecendo? Tem. Então, a gente pode olhar, né, para tudo que está acontecendo com um viés pedagógico. O que eu posso aprender? Né? Diante do nosso bate-papo, deixamos a mensagem da importância de buscarmos olhar para nós, que mesmo que diante das pedras encontradas no caminho de cada um, precisamos identificar o que nos faz sofrer, os possíveis sintomas e buscarmos sem medo as ajudas necessárias para superar. Nosso caminho em busca de nos fortalecer e seguir firmes com nossos projetos, né, professor? Sim. Sonhos são construídos a cada dia. Esperamos que estejamos juntos e que possamos contribuir para o seu processo de construção humana e da sua saúde mental. A vida é uma cebola.
cheia de camadas. O medo faz você se proteger e criar uma camada. A tristeza, que parece fazer morada, cria uma casca em sua vida. Quando surge a perda, a única coisa que você quer é se proteger. As pessoas se afastam e a solidão chega sem cerimônias, fazendo mais uma camada sobre você. A depressão parece uma faceta de caráter e você acha que esse é o novo normal. Não, não é. Quando essas camadas endurecem, pesam na sua alma e dores físicas aparecem. Mas dá para descascar uma cebola sem chorar. Você sempre lutou com a vida, no trabalho, na faculdade, na família. Dá para continuar lutando. Mude o foco. Não paralise. E se quiser, se precisar, chame ajuda. Tem gente esperando por você. Você precisa de você. O sofrimento nos faz egoístas, porque mergulhamos fundo demais no nosso próprio sentimento. Dá para chegar na resposta. Basta fazer a pergunta certa. E se você quiser, peça ajuda.